Bom, uma coisa que está evidente é que tanto jornalistas como youtubers, comunicadores em geral, não prestam atenção no que vão falar antes de falar. Existem idiomas, inclusive, que se você não prestar atenção no que você vai falar, você fala tudo errado. É o caso do alemão. O alemão, o verbo no alemão, ele fica no final da frase. Então você tem que prestar atenção no que você vai falar, como você vai transmitir antes de falar. A mesma coisa acontece aqui no Brasil. E o que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre singular e plural. Singular? O que é singular? O que é plural? Singular é algo que é único, sabe? É algo que assim, só existe aquilo. Aquilo é singular. Então é pensar em um só, singular. Plural é quando você vai fazer para vários, para muitas. A gente precisa ter iniciativas políticas plurais, entende? Para várias pessoas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em singular, eu estou falando de eu, né? Daquilo, da coisa, uma coisa só. E o plural é quando você pega essa coisa e transforma em muitas. Então, eu vou dar exemplos. Então, no caso do eu, o eu é singular, é único, eu. Agora, se tem eu e mais outras pessoas, é o nós, é o plural. Então, quando eu falo nós falamos, nós andamos, nós comemos, sabe? Ok. E tem a ideia também de conjunto. O conjunto, quando você vai falar de um conjunto, vamos falar time, uma equipe, né? É um grupo, então é um só, você tem que entender como um só. Então, quando você fala todo mundo, você tem que pegar a palavra mundo é uma só. A palavra equipe é uma só. A palavra time é uma só. A palavra pessoal é uma só. As palavras agente, né? A palavra agente, as palavras agente, porque agente junto é outra coisa, é um profissional. Agora, agente é a ideia de uma coisa só, é agente, tá? Pega na palavra agente. Então, nessas palavras time, equipe, pessoal, mundo, é uma coisa só, é uma coisa. Então é singular. Então você vai falar, todo mundo viu, a equipe jogou, o time ganhou, certo? É essa noção de unicidade. A gente estava, a gente é singular, é único, é único. E no caso do plural, você vai falar de muitos. Por que tem essa diferença de singular e plural? É porque o português ele é uma língua prática. Quando eu falo para você, fomos no cinema, você já sabe que são várias pessoas. Se eu falar para você, fui no cinema, você sabe que é uma pessoa só. Então, eu não preciso falar, nós fomos ao cinema. Eu falo, fomos ao cinema. Entendeu? Fui ao cinema. Foste ao cinema. Vai ao cinema. Você já sabe, pelo verbo, somente pelo verbo, a língua portuguesa já te dá a noção daquilo que quer dar um significado. Então, nesse sentido, aí, quando você pega outras palavras, as mesmas palavras, aliás, e põe no plural, você tem lá, time. O plural de time são times. Você pode ter vários times. Então, os times estão no plural. Os times estão. Agora, um time está ganhando. Os outros times estão perdendo. Times, equipes estão no plural, tá? Então time, singular. Times, plural. Equipe, singular. Equipes. Agora, todo mundo e todos os mundos é um conceito mais complicado, mas todo mundo está. E todos os mundos, você tem a noção de que assim, outros planetas estão, tá? Então, porque o mundo é isso, né? Se a gente pensar como um planeta, o mundo, tá? E lembrando, mais uma vez, a gente é singular. A gente faz, a gente come. É diferente de nós. Nós comemos, nós andamos, tá? Então, por favor, você que é comunicador, você que dá aula, você que é professor, você que é youtuber, preste atenção no plural. Isso vai fazer com que você passe essa informação para outras pessoas e elas vão aprender de maneira errada. E o pior,
Se elas aprendem de maneira errada, tem dificuldade de arrumar um emprego, não conseguem entender um outro idioma, então é muito perigoso, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Falou!